Paz seja convosco. Deus abençoa sua vida, sua família. Deus abençoa os seus projetos, a sua casa, tudo aquilo que você possui, tudo que tem o seu nome, o sobrenome do seu, seja abençoado em nome de Jesus. Bom dia àquele que nos assiste, bom dia aos nossos pastores, com certeza eles estão nos vendo. Um abraço, um beijo no coração deles, e nós amamos a vida deles. Irmãos, pegue a sua Bíblia, abre no livro de Atos, no capítulo 16. Aleluia. Glória a Deus. Antes de nós assentarmos, nós vamos estar fazendo a leitura. O tema da nossa mensagem hoje é... Agora mesmo vai colocar um grito para a salvação. Mas agora mesmo vai ser colocado primeiro Atos 16. Eu vou ler do versículo 28 em diante. 16, 28. Aleluia. Todo mundo já encontrou? Aleluia. Já está projetado aqui. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Irmãos, eu vou estar lendo até aí por enquanto, mas eu estou falando alguns trechos também. Eu quero que você fique atento à voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai falar no meu e no seu coração. E Ele quer trazer uma mensagem para mim e para você. E essa mensagem com certeza vai impactar a nossa vida. E nós vamos ser instrumentos de Deus para que outras pessoas escutem o grito da salvação. Amém? Pode assentar no seu lugar, dando glória a Deus. Olha aí para o seu irmão do lado assim, só olha, não fala nada agora não, olha para ele aí do lado. Mas pode olhar, porque se você não olhar, aí não tem jeito dele falar com você. Fala assim: você já gritou hoje? É claro que não, né, irmãos? A maioria das pessoas não gritou hoje. Né? Mas tem algumas pessoas que é mais doido, ele já amanhece gritando, glória a Deus. Irmãos, mas deixa eu falar um pouco para vocês sobre esse tema. Eu achei interessante porque a gente viu tantas pregações, tantas mensagens falando sobre o grito, né? Grito da fé, grito da salvação, que é diferente de grito para a salvação. O grito da salvação só Jesus que deu. Ele gritou lá na cruz do Calvário: está consumado. Esse foi o grito da salvação. Quando ele gritou está consumado, quer dizer que eu e você, através do sangue dele derramado, nós íamos ter vida eterna. Amém? Então esse foi o grito da salvação. E esse que nós vamos ler é um grito para a salvação. Só que primeiramente eu quero falar com você sobre alguns tipos de grito que tem, que são gritos que muitas das vezes eles não saem esse sonoro na sua garganta, mas é um grito que sai da alma. Irmãos, tem gritos que são gritos desesperadores, né? Como Bartimeu, ele chegou gritando desesperado: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele ficou desesperado porque a probabilidade de Jesus passar e ele continuar cego era muito grande. Então ele ficou desesperado porque aquela oportunidade não poderia passar. Aquele grito foi um grito de desespero. Muitas pessoas hoje estão desesperadas. Também tem o grito silencioso. O grito silencioso, hoje nós vivemos num tempo onde o grito silencioso é o que mais ocorre. Um tempo que pessoas estão depressivas e cheias de opressão, que não é o caso da nossa igreja. Diga amém. Mas a depressão é um grito silencioso, a opressão é um grito silencioso.
Uma pessoa oprimida, ela fica com a voz entalada dentro dela. Ela fica sufocada dentro dela. Porque ela quer falar para que todos ouçam. Ela quer falar aquilo que o coração dela está doidinho para falar. Mas os lábios deles se prendem a um pensamento que não pode soltar aquele grito. Isso é um grito silencioso. Irmãos, o grito silencioso que eu gosto muito na Bíblia é o grito que Ana deu. Ana, ele deu um grito muito silencioso. Ela ficou por muito tempo querendo ter um filho de Elcana. E ela querendo ter o filho muito tempo, e aquele que estava entalado dentro dela. Mas aquela mulher se sentiu tão machucada, tão magoada, tão cheio de coisas dentro dela, tão cheio de agressões de palavras, agressões de gestos, agressões de acusações. Aquela mulher então ficou com aquele grito dentro dela. E ela chegou de uma forma silenciosa no altar. E a Bíblia me fala que não conseguia sair palavras de dentro dela. Mas ela chorava. E ela gemia para que a presença de Deus alcançasse ela. Aquele grito silencioso. Irmãos, esses gritos que muitas das vezes têm tomado conta das pessoas hoje. Muitos gritos das famílias que têm alcançado lugares que machucam eles mesmos. Porque muitas das vezes eles não soltam para Deus. Aquelas pessoas alcançaram êxito porque elas chegaram até Deus. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela deu um grito de fé. Nós ouvimos aqui essa mensagem, um grito de fé. Aquela mulher, ela teve um grito de fé. Não um grito sonoro assim como nós damos, não. Ela teve um grito de fé. Ela falou: se eu então somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Aquela mulher andou por muitos médicos. Ela gastou muito dinheiro. Ela gastou tudo que ela tinha. Ela não tinha mais forças. Foi muito humilhada devido à situação dela. Mas ela teve fé que se ela tocasse somente nas vestes de Jesus, ela seria curada. O grito de fé dela foi tão grande, irmãos, foi tão grande, que quando ela encostou nas vestes de Jesus, a minha Bíblia e a sua fala sobre isso, saiu o poder de Deus. Jesus, no meio daquela multidão, fala: para tudo, para. O que foi? Alguém me tocou. Irmãos, muitas das vezes nós estamos em determinados lugares, pessoas encostam em nossas roupas, nós não sentimos nada. Quem encostou só nas nossas roupas. Mas aquela fé daquela mulher foi tão forte, que ela encostou nas roupas de Jesus, no meio de uma multidão. Jesus falou: eu senti que de mim saiu virtude. Sabe, irmãos, grito de fé. Grito de fé. Também tem outros gritos na Bíblia, que se a gente for olhar, quantas pessoas clamaram. Um grito que eu vou falar agora, muitas pessoas não têm coragem de fazer. Grito de humilhação. Como assim, mano? Aquela mulher chegou para Jesus e ela falou, Jesus falou assim que a comida é para os filhos e não para os cachorrinhos. E aquela mulher, ela teve assim um coração preparado, porque aquele que falava é que podia dar a vida para ela. Então ela resolveu se humilhar. Ela falou: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Jesus falou: tá vendo? Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo o que essa mulher fez? Ela se humilhou perante aquele que pode resolver o problema dela. O grito da humilhação. Muitas pessoas, elas têm se humilhado para lugares, para pessoas que não resolvem o problema dela. Muitas pessoas têm se humilhado a situações e não resolvem o problema deles. Humilhação desnecessária. As pessoas não têm coragem de se prostrar perante Deus e se humilhar, rasgar o seu coração. Não tem coragem de falar: pai, eu pequei, pai, eu errei.
Muitas orações chegam até Deus falando: Deus, eu sou tão coitadinho, eu estou doendo tanto, mas não tem coragem de falar: Pai, eu errei, por isso que eu estou passando por isso, tem misericórdia de mim, perdoa o meu pecado. Segunda Crônicas, Deus fala assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, rasgar as suas vestes, se converter do seu mau caminho, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe, irmãos, as pessoas têm que se humilhar perante aquele que resolve, perante aquele que pode resolver o seu problema, perante aquele que vai te dar uma solução para aquilo que você procura. Não ande por caminhos errantes que não vão te dar solução. Gritos, eu citei alguns gritos, gritos que não têm som sonoro, mas saem da alma. Será como que está a nossa alma hoje? Que tipo de grito a minha alma tem dado hoje para o Senhor? Para que Ele escute e dele saia poder, e esse poder venha nos envolver, venha sarar o nosso coração, venha curar a nossa casa. Gritos para a salvação. Um dia, quando Deus enviou Jonas a pregar, todo mundo fala: o Jonas, tal, mas eu quero falar da outra parte do Jonas. Quero falar da outra parte. Quando Jonas chegou lá em Nínive, ele chegou para os ninivitas e falou: o seu pecado está fedendo, Deus vai matar todo mundo. Sabe, irmãos, eu imagino que Jonas não mediu palavras. Sabe por quê? Porque ele odiava aquele povo. É verdade, está escrito na Bíblia. Porque quando aquele povo, ele se arrependeu, ele falou: está vendo, Deus, por que eu não queria ir lá? Só iria perdoar todo mundo. Ele odiava aquele povo, mas ele tinha que dar o grito. Mas do outro lado teve um grito. O rei de Nínive falou para todo mundo: hoje está estabelecido, seja conhecido todo o reino de Nínive, todo mundo vai jejuar, todo mundo vai rasgar suas vestes, todo mundo vai pedir perdão, para que chegue até Deus e Ele nos livre da morte. Sabe, irmãos, aquele povo se uniu, e aquele povo não era o povo de Deus, não. Aquele povo não tinha nada com Deus, mas eles resolveram a gritar para que a salvação chegasse até nele. Que tipo de grito você está disposto a dar para Deus, para que chegue até você a salvação, para que chegue até na sua família a salvação, para que chegue até onde você vai a salvação? Que tipo de grito você está dando? Que tipo de grito você está disposto a dar? O Paulo e o Silas, quando eles começaram a pregar, porque tinha uma menina fazendo adivinhações, e aquelas adivinhações estavam ali, por muitas vezes incomodando o Espírito de Deus. E Paulo, cheio do Espírito Santo, repreendeu aquele espírito de adivinhação que estava naquela menina. Deixa eu falar, os senhores daquele lugar não ficaram satisfeitos, porque a adivinhação que aquela menina fazia trazia lucro para a cidade. Depois você vai ler o Atos capítulo 16, você vai ver essa história e vai entender o que eu estou falando. Aí o lucro lá foi cortado, porque não tinha mais dinheiro. Porque Paulo resolveu então dar um grito para a salvação da alma daquela menina. Então eles prenderam eles. Paulo e Silas foi açoitado, foi machucado, se não bastasse foi amarrado num tronco.
Mas Paulo e Silas não ficou murmurando, porque tá vendo, eu preguei, olha o que o povo está fazendo agora, olha o que eles fez com nós pregamos, nós estávamos fazendo para Deus, agora nós estávamos fazendo para Deus, olha o que aconteceu, nós estamos presos aqui apanhando, nós não foi amarrado, nós estamos pior que os criminosos, porque os criminosos estão só presos, nós ainda estamos presos, amarrados e açoitados, porque nós falamos de Jesus. Sabe, irmãos, tem muitos crentes com medo de falar o evangelho e levar um ataque. Não fique com medo. Paulo e Silas então começam a louvar a Deus. A Bíblia fala que eles louvavam a Deus. A Bíblia fala que eles davam glória a Deus. Sabe, a Bíblia fala assim que houve um tremor naquela cadeia. E aquele tremor então soltaram todas as prisões, todas as cadeias. Deixa eu te falar por que soltou todas as cadeias, todas as prisões. Porque o nome de Jesus, quando ele chega, toda cadeia do inferno cai por terra, porque não resiste o nome de Jesus. Aleluia. Sabe, irmãos, eles continuaram louvando. E aí aquele carcereiro acordou, porque o tremor foi grande. Imagino eu que o tumulto foi grande, as pessoas correndo, os presos indo embora, alguns. Mas Paulo e Silas ficou. E aquele carcereiro, com medo do que ia acontecer com ele, pegou a espada dele para suicidar-se. E o Paulo deu o grito para salvação: não te faças nenhum mal, estamos aqui. Irmãos, tem pessoas precisando ouvir a tua voz. Tem pessoas tão oprimidas, deprimidas. Tem pessoas presas em vícios. Tem pessoas presas em cadeias dentro do próprio lar. Tem pessoas presas dentro delas mesmas, precisando ouvir o meu grito e o seu grito. Jesus te ama e Ele quer mudar a sua história. Jesus tem um plano de salvação para a sua casa. Arrependa-se, porque Jesus vai mudar o teu caminho. Arrependa-se, porque Jesus tem um processo de salvação para você e para a sua casa. Deus está esperando a minha voz e a sua voz para dar o grito para a salvação. Está esperando eu e você. E muitas vezes nós estamos presos em nós mesmos. Eu tenho minha vida aqui. Eu tenho que curtir minha vida. Eu tenho que viver minha vida. Eu sou tão novo. Eu já estou velho. Engraçado, quando está novo, fala que está muito novo. Quando está velho, fala, eu já estou velho demais. Então, que hora que vai falar de Jesus, então? Qual que é o horário certo? Qual que é a idade certa, então? Quando está novo, está novo. Quando é criança, está aprendendo. Quando é jovem, está novo demais. Quando está velho demais. E aí? Enquanto isso, famílias estão sendo destruídas, dilaceradas, rasgadas ao meio, porque nós estamos ocultando esse grito para a salvação. Nós temos medo de falar do amor de Jesus. Ou então nós somos tão especiais, sabemos tantas coisas, que as pessoas são tão imperfeitas, eu sou perfeito demais, eu não posso falar, porque, vou misturar com esse povo, eu sou bom demais, sou bonzinho, não faço nada de mal. Aí está tudo bem com você, você não fala para ninguém. E Jesus chamou você para falar. Deixa eu te falar, Ele me chamou para falar, mas Ele chamou você. Talvez você não é eloquente com muitas palavras. Talvez você não fala em línguas estranhas. Talvez você não conheça a Bíblia de capa a capa. Talvez você... eu não participei, mas deixa eu falar para você. Você passou por uma transformação que tem outra pessoa que Jesus quer que você vá até Ele e passe pela mesma transformação. Deixa eu falar, o que é para você falar é só você que vai falar. Não tem como eu chegar lá. Não tem como eu falar aquilo que é para você falar. Você que tem que dar o grito. É você que tem que falar. Sabe, irmãos,
Jesus, Ele quer curar você, Ele quer sarar você, Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer fazer tudo com você, mas Ele quer que você faça também, porque de graça você recebeu, e de graça você passa adiante. É isso. Fale do amor de Jesus para as pessoas. Eu não sei o lugar que Deus vai colocar você para falar, eu não sei que tipo de pessoas você vai alcançar. Eu não sei se hoje, na verdade, você está precisando de ouvir esse grito. Eu quero falar para você, se você precisar ouvir o grito, deixa eu falar para você, Jesus já gritou na cruz do Calvário, Ele deu o grito da salvação, está consumado. Quando Ele falou está consumado, a Bíblia me fala que foi rasgado o véu de alto a baixo, e eu e você começamos a ter livre acesso para chegar no trono de Deus e falar: Pai, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, me leva para morar com o Senhor, porque no Senhor eu terei descanso, no Senhor eu terei alegria, no Senhor eu terei a vida eterna, Pai, porque o grito da salvação já foi dado. Mas o grito para salvar alguém é eu e você que vamos dar. Jesus veio o que tinha que fazer, os discípulos vieram, os apóstolos vieram profetas, vieram várias pessoas a falar para você, mas hoje é eu e você, hoje nós temos que sair e falar. Eu e você somos boca de Deus nesse lugar, nesse templo, lá fora do templo, na nossa casa, no meio dos nossos amigos. É eu e você. Irmãos, não perca tempo. Não perca tempo com coisas que muitas das vezes te tiram do foco, que é a palavra de Deus. Ah, mas a minha amiga, o meu amigo falou para mim, e ele falou que se eu fizer assim vai dar. Não vai não, irmãos. Porque se desse certo para ele, tinha dado, se desse certo para você, tinha dado para ele primeiro. Mas ele está numa lama sem fim, está falando para você fazer. E muitas das vezes as pessoas pegam e fazem. Eu lembro, trabalhei numa escola, nas escolas, trabalhei com manutenção escolar. Eu ouvia às vezes as professoras conversando. Não é sempre, tá, irmãos? Mas eu ouvia de vez em quando. E eu falava: não, amiga, você tem que largar seu marido. Sabe por quê? Porque seu marido fica fazendo isso. Irmãos, se fosse bom, ela não estava procurando um marido. Se largar o marido fosse a solução, não era esse conselho que ela estava dando, não. Não estava procurando um marido para ela. Nós, o conselho não é largar ninguém, o conselho não é largar o marido, largar a mulher, não. O conselho, meu irmão, que a gente deve dar é que vocês estabeleçam uma aliança entre vocês, uma aliança de comunhão, uma aliança de alinhamento entre os dois, de lealdade, uma aliança entre os dois que há fidelidade. Quando eu vejo pessoas dando conselhos: não, cara, o que você está fazendo aí? Seu pai está judiando você. Sai, vai embora, toma seu rumo. Meu irmão, está tudo errado. Filhos, quando você ouvir um conselho do inferno desse aí, fala: está repreendido em nome de Jesus. Meu pai tem hora que pega pesado, mas ele está fazendo o que é melhor para mim. Pais, cuidado com o que vocês falam com os filhos, porque muitas das vezes você quer fazer com seus filhos o que foi feito com você lá atrás. Ah, tadinho meu filho, se foi feito comigo, se eu fizesse com ele, ele estava enrolado. Faz não, irmãos. Você está vivendo um novo tempo, e esse novo tempo você tem que aprender novas coisas, mas mesmo assim mantendo a autoridade, fazendo aquilo que é certo, aquilo que é correto. Não faça as coisas ouvindo vozes estranhas. Não, o seu grito tem que ser um grito que vai edificar as casas, um grito que vai edificar as famílias, um grito que vai edificar relacionamentos, um grito que vai trazer a pessoa para perto de Deus e não vai levar para longe. Muitas pessoas estão na igreja e criticam o lugar onde ele está. Sai falando para todo mundo: não, o lugar que eu estou está assim, assim. Irmãos, tem coisa ruim aqui. Por quê? Porque eu estou aqui. Você está aqui, tem coisa ruim aqui.
Porque se você fosse perfeito, você estava no céu, não estava aqui. Então tem coisa ruim. Mas daí você chegar e sair falando mal do lugar que você está, não pode. Não fale mal. Não, aquele lugar ali é um lugar de bênção, é um lugar onde a palavra é pregada. Eu estou aprendendo alguma coisa, se eu estou aqui é porque Deus me ensinou aqui. Não saia falando para todo mundo, não. Irmãos, o grito que a gente tem que dar é um grito que vai edificar e não que vai destruir. Nós devemos edificar, nós devemos construir, devemos lançar união e não desunião. Nós temos que amar as pessoas. Eu não sei, eu não posso falar que ele está certo, ele está errado. O que eu posso falar é que às vezes a gente faz coisas certas e coisas erradas, mas quem tem que resolver mudar essa situação é eu. Eu não tenho que jogar a culpa em outras pessoas, não. As outras pessoas têm que saber que elas estão erradas e têm que mudar de vida. Mas falar cabe a mim e você. O grito. Esse grito para a salvação sai de mim, porque eu aprendi do altar, eu aprendi no altar, eu aprendi a ouvir a voz de Deus, eu aprendi a amar, eu aprendi a respeitar limites, porque Deus assim me deu. Irmãos, eu não sei quantas pessoas, que tipo de grito você tem hoje, engasgado, entalado. Mas hoje eu quero que você fale com o Pai. Mas eu quero que você rasgue o seu coração. Irmãos, não fica do mesmo jeito, não. Mesma forma, não sai aqui do mesmo jeito, não. Não sai com os mesmos pensamentos, não. Sai com outro pensamento. Sai com outros métodos de chegar até Deus. Saia daqui com outros métodos de alcançar o favor de Deus. Muitas pessoas alcançaram o favor de Deus de várias formas. Uns fizeram sacrifícios estrondosos, outros fizeram orações eloquentes, outros fizeram orações silenciosas, outros chegaram até Deus e tocaram, outros gritaram. Mas eu e você somos diferentes. Eu não sei o que você precisa fazer para alcançar o poder de Deus saindo sobre você, para curar você, para sarar você, para que faça de você um instrumento dele para o grito da salvação. Eu não sei, mas hoje nesta manhã, não fique da mesma forma, faça diferente. Quando eu li aqui essa passagem, eu queria até ler outra passagem, eu até marquei aqui, eu li, aí eu voltei nessa passagem, porque eu achei muito interessante, porque o Paulo e Silas, vocês não olharam para a circunstância que eles estavam. Eles foram presos porque pregaram e mesmo assim continuaram pregando depois de ser preso e maltratado. Me chamou a atenção, falou, peraí. Muitas pessoas hoje eles falam, não, mas eu falei a vida inteira para fulano, ele não resolveu. Ele que... Não, continue falando. Está difícil para você, continue falando. As coisas estão doendo dentro de você, continue falando. As coisas estão te machucando, continue falando. Continue louvando. Continue adorando aquele que pode estremecer cadeia e fazer cair os grilhões. Continue louvando a Deus, porque Deus tem promessa de vitória para nós. Deus tem promessa de para nossa família ser salva. Deus tem promessa para aqueles que nos cercam serem salvos. Mas você tem que continuar louvando. Você tem que continuar adorando. Você tem que continuar lendo a palavra, jejuando. Você tem que continuar pregando. Você tem que continuar cultuando. Você tem que continuar ofertando. Você tem que continuar a fazer para Deus aquilo que você faz e fazer muito mais ainda. Não pare porque os outros pararam. Não parem porque você é perfeito demais. Lá tem defeito. Eu já sou melhor do que eles. Não, porque irmão, não.
Ninguém é melhor do que ninguém que não tenha que chegar até Deus e pedir por misericórdia de Deus. A Bíblia não fala no livro de Romanos? Todos pecaram. Todos pecaram e necessitam da glória de Deus. Todos, eu e você, aquele que está ruim, aquele que está errado, aquele que está falho, todos pecamos. Irmãos, não fique mais parado. O grito que está dentro de você é para que outras pessoas sejam salvas. Muitas das vezes eu falo para as pessoas aquilo que eu passei, que foi ruim. Eu não quero que elas passem o mesmo que eu passei e fiquem numa situação que eu fiquei. Então eu começo a falar para as pessoas, para que elas alcancem o favor de Deus antes que passem por aquele momento. Irmão, nós devemos fazer assim. Amém? Fica de pé no seu lugar.